Boa noite, aqui vos saldo, seu irmão em Cristo, Jesus. Vos saldo com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mensageiro da Palavra de Deus, ministro do Evangelho de Cristo, dispenseiro do Evangelho de Cristo, baixador do Evangelho de Cristo, preletor, conferencista, teólogo, reverendo, coach, palestrante, mentor do Evangelho de Cristo. Uma palavra de Deus para o teu coração, para o nosso coração, em busca da esperança. Cristo é a esperança, Jesus é a nossa esperança. Jesus, ele cura, liberta, restaura, transforma e leva para os céus. Uma frase por muito antiga dizia na igreja pentecostal: Deus é bom e o diabo não presta. Deus é bom, Deus é bom, e o diabo não presta. Ou seja, uma mensagem bíblica para o teu coração. Não me detenhas. Uma palavra bíblica. Ao sair do sepulcro, Maria viu Jesus ali perto, em pé, mas não reconheceu. Ele falou-lhe com ternura, questionando-se a causa de sua tristeza e perguntando quem ela procurava. Supondo que fosse o jardineiro, suplicou-lhe que, se ele tinha levado o corpo do Senhor, lhe dissesse onde o havia posto, para que ela pudesse levá-lo. Jesus falou-lhe com sua própria voz celestial, dizendo: Maria. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 16. Ela já conhecia a tonalidade daquela voz doce, suave, mansa, calma. E prontamente respondeu: Mestre. João capítulo 20, versículo 16. Em sua alegria, apressou-se para abraçá-lo, para chegar mais perto deles e abraçá-lo. Porém, Jesus disse: Não me detenhas, porque ainda não subi aos céus, ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E disse-lhes: Subo para meu Pai, que eu vou subir para o meu Pai, vou subir para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João capítulo 20, versículo 17. Com alegria ela correu imediatamente aos discípulos com as boas novas. Jesus rapidamente subiu ao Pai, a fim de ouvir de seus lábios que ele aceitara o seu sacrifício, morte de cruz, seu sacrifício, para receber todo o poder no céu e na terra. Anjos, assemelhando-se a uma nuvem, rodearam o Filho de Deus em volta. Rodearam o Filho de Deus e ordenaram que os portais eternos se levantassem ou se abrissem, para que o Rei da Glória entrasse. Enquanto estava aquele resplandecente exército celestial de anjos na presença de Deus e cercado de glória, Jesus não se esqueceu dos discípulos ou dos seus discípulos na terra. Ele recebeu o poder do próprio Pai, a fim de voltar e transmiti-lo aos seus seguidores. No mesmo dia voltou e mostrou-se a eles. Permitiu-lhes então que lhe tocassem, pois tinha ascendido ao Pai e havia recebido poder. Crendo 40 dias ainda na terra, Jesus permaneceu com os discípulos 40 dias, proporcionando satisfação e alegria aos que lhes queriam revelar mais amplamente as realidades do reino de Deus, do Pai. Ele os comissionou, a dar testemunho das coisas que tinha visto e ouvido com relação a seus sofrimentos, sua morte e ressurreição. Deveriam anunciar e ir a ele e encontrar vida com afeição sincera. Disse-lhes que seriam perseguidos e enfrentariam tribulações, mas que encontraria alívio, recordando-se de sua experiência e lembrando-se de suas palavras. Jesus lhes contou que tinha vencido as tentações de Satanás e obtido vitória por meio
da provação, de provação e sofrimento. O diabo não mais teria poder sobre ele, mas faria suas tentações agora recair sobre os seus seguidores, mas diretamente sobre os discípulos e todos que crescem ou crescem em seu nome. Entretanto, eles poderiam vencer, assim como ele venceu. Cristo dotou seus seguidores, ou havia dotado eles de poder para fazer milagres, maravilhas, prodígios. Disse-lhes que, embora fossem perseguidos por pessoas ímpias, iníquas, pecadores, ele enviaria os seus anjos de tempos em tempos para livrá-los. A vida deles não poderia ser tirada antes que sua missão, seu ministério terreno aqui na terra estivesse concretizado, ou seja, realizado. Cristo tinha um ministério, tinha um chamado, um propósito, e um tempo determinado a vida dos seus discípulos, apóstolo, profeta, homens e mulheres, crianças, adolescentes, pessoas, a igreja primitiva, que fosse cumprida. Poderia então ser exigido dele selar com sangue os testemunhos que dariam. Os discípulos, ansiosos e alegremente, escutaram os ensinos, absorvendo com avidez cada palavra que saía da boca do seu mestre, do seu Senhor, Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabiam que então, que tinha certeza também que ele era o Salvador do mundo, o Salvador deles. Suas palavras, seus ensinos, palavras, mensagens, lhes calavam profundamente no coração. Eles ouviam, guardavam e observavam nos corações. Entristeciam-se. Havia muita tristeza sobre eles, que logo teriam que se separar de seu mestre, e não mais ouviriam de seus lábios, da sua boca, palavras confortadoras, palavras que consolam, que confortam e bondosas. Novamente o coração deles se encheram de amor e imensa alegria ao ouvirem Jesus dizer que lhes prepararia moradas eternas, que viria outra vez e os receberia para que pudesse entrar, ou pudesse estar sempre com ele no paraíso, ou habitar no reino dos céus. Prometeu também enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, para guiá-los em toda a verdade, e levantando eles as suas mãos, ou seja, levantando ele, Jesus Cristo, as suas mãos sobre os seus discípulos e o povo dele, os abençoou. Lucas 24, capítulo 24, versículo 50. E mais abaixo fala sobre a ascensão de Cristo, palavra de Deus. Os discípulos foram chamados, receberam a comissão de pregar as boas novas, de evangelizar, anunciar. Jesus Cristo, ele cura, liberta, restaura, transforma e leva para o reino do teu Pai, o reino celestial, uma morada eterna. Jesus Cristo recebeu poder nos céus e na terra e ordenou aos seus discípulos, que deu o poder, virtude e plenitude do Espírito Santo, os capacitou e mandou eles ir fazer discípulos a todas as nações, cumprindo ali em Mateus 28, versículo ali 18, 19, 20. E também Marcos, capítulo 16, versículo 15. A Bíblia toda, ali no Atos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, você vê também os discípulos, os apóstolos de Jesus Cristo, cheio do poder, virtude, plenitude do Espírito Santo, poder, excelência, capacitação celestial. Deus havia falado com eles, enviado eles para consolar, para exaltar, para corrigir, retardir, levar o conhecimento e entendimento da palavra, com poder e a virtude e a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo revelava a eles ao oculto e escondidos, os mistérios, os segredos do céu, a ciência, o conhecimento, a palavra viva, poder eficaz, eram manifestas na boca dos seus discípulos, assim como a palavra sai da boca do teu mestre, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, assim sai da boca dos teus discípulos. Jesus Cristo capacita homens e mulheres, jovens, moços e moças, em tempos, tempo e época, ou seja, assim como aconteceu no Novo Testamento, como no Velho Testamento, Jesus Cristo levantou profetas, levantou pregadores, pregadoras, operadores, operadoras, diácono, diaconisa, presbítero, pastores,